E então será revelado aquele ímpio, a quem o Senhor consumirá com o sopro da sua boca e destruirá com o resplendor da sua vinda. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Estas palavras contêm tanto a ascensão quanto a ruína do anticristo, sua revelação e destruição. Primeiro, quanto à sua revelação, há duas coisas. Primeiro, o título dado ao anticristo, que é o ímpio. Segundo, sua aparição no mundo após a remoção do impedimento, que será revelada. Segundo, quanto à sua ruína, três coisas são observáveis. Primeiro, o progresso de sua destruição, que é aqui considerado como iniciado ou como consumado. Primeiro, uma diminuição do anticristianismo a quem o Senhor consumirá. Segundo, o seu término na palavra destruir. Segundo, o autor e Senhor. Terceiro, os meios. Primeiro, a palavra de Deus chamada seu sopro ou o espírito de sua boca. Segundo, o brilho de sua vinda, ou seja, quando ele vier para julgar o mundo na glória do Pai. Primeiro, da ascensão do anticristo. E então esse perverso será revelado. Primeiro, o título dado ao anticristo, que é aquele sem lei ou filho de Belial. É propriedade do anticristo se gabar de estar acima de todas as leis e não ser julgado por nenhum poder na terra, pois nisso ele se assemelha ao Antíoco, de quem é dito, ele fará conforme a sua própria vontade. Daniel, capítulo 11, versículo 36. Agora, se este for um de seus personagens, não será difícil encontrá-lo, pois quem é esse juiz infalível que assume a responsabilidade de decidir todas as controvérsias e julgar todas as coisas e não é julgado por nenhum homem? E quem quer que murmure contra seus decretos e ilusões, se for uma pessoa privada, deve ser destruído com fogo e espada. Se for um príncipe, deve ser excomungado, deposto e seus súditos libertos de toda lealdade a ele. Quem é aquele que assume com faculdades, licenças e perdões dispensar a lei de Deus e permite pecados abertos e notórios? Quem é aquele que, por seus próprios escritores, é dito ser liberto de toda lei humana, que tem uma autoridade suprema sobre todas as leis que não pode ser vinculado por elas, sejam elas relativas ao parricídio ou assassinato de príncipes, ou prejúrio à obrigação de juramentos, ou matrimônio, ou vínculo das relações conjugais? Mas alguém diz expressamente que ele é contra o juiz, acima da lei, contra a lei, uma descrição clara do sem lei no texto, e outro não sem algum tempero de blasfêmia. E também Deus e o Papa têm sua vontade como lei. Por fim, quem é aquele que trouxe para a igreja a grande impiedade da adoração a Deus por imagens e a adoração dos santos e anjos, com a adoração que é devida somente a Deus, que é a ilegalidade que a regra cristã pura condena e marca como tal? Se não houver tal poder existente no mundo cristão, então confesso que ainda devemos procurar pelo anticristo, mas se houver, ninguém tão intencionalmente cego quanto aqueles que não conseguem ver madeira por árvores e não sabem onde fixar esse caráter. Segundo, sua revelação. Então esse ímpio será revelado. A palavra revelada observa duas coisas. Primeiro, sua aparição no mundo. Segundo, a descoberta dele por Deus. Primeiro, então ele será revelado, carrega este sentido. Ele estará no mundo e começará a levantar sua cabeça assim que o imperador e o império romano forem removidos. Esta sem lei começará a se descobrir e estabelecer seu reino. Agora, para entender isso, considere primeiro os intérpretes mais eruditos, tanto antigos quanto modernos, concordam nisso que o impedimento era o Império Romano, como mostramos antes, e portanto, como o Império Romano e o imperador foram removidos do caminho, o anticristo deveria ser revelado, ou as previsões das Escrituras são falsas. Segundo, coisas de grande importância não podem ser removidas nem estabelecidas em um minuto. A remoção do Império Romano não foi uma só vez, nem a ascensão do pontificado, mas gradualmente o assento começou a ser tornado vazio. Quando Constantino começou a remover o trono imperial para Bizâncio, embora a majestade do império continuasse ainda em Roma, ainda assim este foi um passo para a remoção ou impedimento, pois por esse meio os papas cresceram em grandeza, mas como a autoridade do imperador foi diminuída, também cresceu a dos papas que ainda invadiam para si mais e mais poder. E isso para promover a apostasia e a derrogação da religião cristã pura.
Mas assim que ele surgiu, ele não chegou ao auge de seu poder, seja eclesiástico ou temporal, nem ele decairá atualmente. Terceiro, declarar o progresso da tirania anticristã não é para um sermão, ele preenche livros inteiros, mas assim em resumo. Por volta do ano 600, ou naquele século, seu poder eclesiástico começou a ser levantado, quando a majestade do império era baixa e fraca na Itália. E, portanto, então o anticristo avançou um bom passo, quando João de Constantinopla usurpou o título de bispo universal, e Gregório Magno disse: "E o rei do orgulho está próximo, um exército de padres está preparado para servi-lo como seu general." E dentro de 6 anos ou mais, Focas conferiu ao Papa Bonifácio o mesmo título, para se insinuar com o povo daquela parte do império, após o assassinato de seu senhor e mestre. E então, muitas superstições foram introduzidas na igreja, como por volta do ano 688, o Papa obteve o imperador, o Panteão, ou Templo de todos os demônios, e consagrou mesmo a Virgem Maria a todos os santos. A monarquia temporal demorou a eclodir, mas ainda assim o início deste mistério logo se revelou. No início do século VII, Constantino Papa teria seu pé beijado, como outro Diocleciano, em defesa da adoração de imagens. Ele abertamente resistiu a Filipe Hirco, o imperador da Grécia, e corajou Justino e Anastácio, tiranos e assassinos, que se submeteram a ele com adoração. Rebelião e idolatria têm sido sempre continuadas desde então. No ano 720, ou por aí, Gregório II e III continuaram a mesma idolatria e rebelião, fizeram com que toda a Itália retirasse sua obediência ao imperador Leão, porque ele havia ordenado que todas as imagens fossem quebradas e queimadas, e pela mesma causa o excomungou e tomou para si os Alpes Cócios como um presente dos lombardos. No mesmo século, por volta de 749, Zacarias encorajou e auxiliou Pepino a depor seu mestre Childerico, rei da França, a se tomar para si aquele reino. Depois Adriano assumiu a tarefa de traduzir o império dos gregos para o latino, e desde então depois imperadores fez brigas em reinos. Segundo, a descoberta de Deus sobre ele para o mundo, isto é, quando o anticristo não apenas existia, mas era implícito como tal. Isso também foi por graus, Deus levantando em cada era testemunhas contra a tirania e usurpações de Roma como lugar, e o Papa, a pessoa, como considerado, e sua sucessão, reivindicando o mesmo poder. 500 anos antes de Lutero, Henry, seu estudioso, e sucedeu, e ambos foram sucedidos pelos valdenses e albigenses. Então Wycliffe e os boêmios, que todos alegaram e provocaram que o Papa era o próprio anticristo. Então Savonarola, na Itália, pregou isso ousadamente. No século XV, por volta de 1500, havia alguns remanescentes dos albigenes nos Alpes, algumas poucas relíquias dos husitas e calixtinos na Boêmia, tão pouco e tão ignorantes que não tinham nem aprendizado nem habilidade para se opor a essa tirania potente. Então Deus levantou Lutero e muitos outros dignos para atacar a idolatria, tirania e erros da Igreja de Roma. E é relatado na história que o anjo no topo da torre de Santo Ângelo foi derrubado por um raio. No mesmo dia, na igreja onde o Papa Leão X, em Roma, havia criado 31 cardeais, uma tempestade repentina arrancou as chaves das mãos da igreja de São Pedro, mostrando que Deus começaria a tirar seu poder. Uso. Se Deus revelou o anticristo, que ninguém feche os olhos, mas que ele seja evitado, abandonado e abominado. Quando Cristo viria ao mundo, era um dia de rumores. Alguns enviaram a João Batista se ele era o Cristo. Outros clamavam falsos cristos e impostores, mas o povo estava alarmado com expectativa geral. Então, quando o anticristo fosse revelado, era um dia de rumor, quase na época em que havia uma grande expectativa. Alguns a armaram aqui, outros ali, até que o poço foi descoberto para a igreja e a armadilha aberta. E agora correr voluntariamente para esses erros, quão condenável é. Se os papistas se apegam a ele, que os protestantes não caiam nele. Continuar papista é perigoso, pois eles favorecem o anticristo e servem ao anticristo. Mas transformar papistas é mais perigoso, pois isso é uma revolta direta de Cristo para o anticristo. E como Deus pode, em misericórdia, dispensar erros imbuídos em nossa educação, não sabemos mais virar as costas para a verdade,
na qual fomos educados e instruídos, torna isso mais perigoso para a nossa salvação. Em segundo lugar, chegamos agora à parte mais confortável, que é a sua ruína, onde observe primeiro, no geral, que o apóstolo, assim que mostrou sua ascensão, ele imediatamente prediz sua ruína para sustentar os corações dos fiéis, embora tenham ainda mais coisas a dizer sobre sua descoberta, que não posso deixar isso passar sem uma observação. Doutrina, que um olho espiritual pode discernir a ruína de instrumentos perversos, mesmo em sua ascensão e reinado. Vi o tolo criar raízes e imediatamente amaldiçoei sua habitação. Jó 5,3. Por tolo, entende-se o perverso por criar raízes, sua busca por se fixar e se estabelecer e sua prosperidade mundana. Eu imediatamente, isto é, sem nenhuma grande deliberação que neste assunto não precisa, amaldiçoei sua habitação, não como desejando, mas como prevendo e predizendo. Eu os pronunciei amaldiçoados, ou em uma condição amaldiçoada, quando homens carnais buscam se enraizar e se estabelecer na terra para um olho espiritual. Seu melhor estado é miserável e detestável. Quando vemos sua ascensão, podemos predizer sua queda. Primeiro motivo. Sua fé ocasiona tal reflexão que é a evidência das coisas não vistas. Hebreus 11:1. Eles não olham para as coisas como no presente parecem aos homens míopes, ou como eles apreciam a carne, mas como eles aparecem e serão julgadas no final. Sua ruína está tão presente diante deles quanto sua ascensão. O tempo presente passou rapidamente. Mas agora sem fé isso não pode ser. Aquele que não tem estas coisas é cego e não pode ver longe. 2 Pedro 1,9. Mas são deslumbrados com o esplendor presente e assim abortam. Segundo, esta fé é necessária, primeiro, em parte para evitar escândalo na prosperidade de um partido ímpio que não obedece ao Evangelho, mas o corrompe e perverte para seus fins mundanos. Os passos de Davi estavam até mesmo perdidos quando ele viu a prosperidade dos ímpios, até que ele entrou no santuário e entendeu seu fim, que aclamou o seu coração para considerar para qual fim esses homens foram designados. Por mais prósperos que pareçam ser no presente, ainda assim o fim deve fazer a diferença. Ali eles veem o ímpio no auge de sua prosperidade, como prontos para serem cortados e murchados. Segundo, para evitar a apostasia. Eles escolhem a melhor parte que escolhem, a santidade e a paciência dos santos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4,18. Mas as coisas presentes arrebatam nossos corações, porque temos uma visão tão turva e duvidosa das coisas que virão, ao passo que se as olhamos como certas e próximas, elas nos fortaleceriam contra as tentações. Não invejes o opressor nem escolha nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominação ao Senhor, mas o seu segredo é com os justos. Provérbios 3, 31-32. Segundo ponto. Mas particularmente a ruína do anticristo é apresentada, primeiro, em parte pela maneira de sua queda, representada tanto como iniciada quanto terminada. Ele será consumido, ele será destruído. Um nota um atraso prolongado. O outro uma perdição total que ele será finalmente erradicado. Primeiro, consumido. Consumir é desperdiçar e derreter aos poucos. Doutrina. O anticristo não deve ser destruído atualmente, mas desperdiçar por um consumo prolongado. Assim como sua ascensão foi aos poucos, assim é sua queda, ele perde sua autoridade na cristandade gradualmente. Agora, razões podem ser estas. Primeiro, Deus tem um ministério e uso para ele e os cúmplices de seu reino, assim como ele tem um uso para o próprio diabo. Portanto, permite a ele algum poder limitado, mas ainda assim ele o mantém nas correntes de sua providência invencível. Então ele tem uma utilidade para o filho mais velho do diabo, para o anticristo e adversários anticristãos, que se seu poder fosse totalmente perdido, não poderia ser realizado como primeiro, para açoitar seu povo por seus pecados, como seu desprezo pelo Evangelho e libertinagem sobre os vários privilégios que eles desfrutam por ele. Deus não vai querer uma vara para açoitar seus filhos desobedientes, como em Isaías 10:5 ele chama o assírio de a vara de sua ira, um instrumento que ele faz uso para punir aqueles com quem ele está zangado. Novamente, o bastão de sua indignação. O bastão é um instrumento de correção mais pesado e doloroso do que uma vara.
O que o Assírio era para os judeus, o anticristo é para os cristãos professos. Deus usa até que ele tenha castigado suficientemente seus filhos, e então ele lançará esta vara no fogo. Os pagãos e os turcos estão distantes de nós. Nossas misérias virão do anticristianismo, que está mais próximo para executar a vingança do Senhor quando nos tornarmos lascivos. Segundo, para testar seu povo, pois ele espera uma obediência testada, que cristianismo aceitaremos e escolheremos. Aquele cálculo para este mundo ou aquele que é calculado para o próximo. O anticristianismo em todos seus ramos é um tipo de religião adequada aos interesses mundanos. 1 João capítulo 4, versículo 5. Eles são do mundo, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Mas o verdadeiro cristianismo é para o reino dos céus. Agora nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Portanto, Deus testará quem são os cristãos formais e fingidos, que servem aos seus próprios ventres, e os cristãos sinceros, que olham para o mundo invisível e estão dispostos a arriscar seu próprio interesse por sua fidelidade a Cristo. Portanto, quando os santos sobre o altar gemeram, até quando o Senhor, santo e verdadeiro, não vingarás o nosso sangue dos que habitam na terra? Apocalipse 6 e 10. A resposta dada foi que eles deveriam descansar por um tempo até que seus conversos e também seus irmãos, que deveriam ser mortos, como eles foram, fossem cumpridos. Apocalipse capítulo 6, verso 10. Em cada era Deus terá suas testemunhas, que por sua fé e paciência e não amando suas vidas até a morte, devem promover o reino do Cordeiro antes de receberem sua coroa. E, portanto, embora o anticristo seja consumido cada vez mais, ele ainda tem tantos cúmplices de seu reino que podem testar a fé e a paciência dos santos. Terceiro, para curar nossas divisões, Nazian Zeno chamou os inimigos de variáveis comuns ou reconciliadores comuns. O cão é solto para fazer as ovelhas se agruparem. Somos endurecidos em nossas lutas uns contra os outros, até que um perigo comum nos una. Note-se que quando houve uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e o gado de Ló, os cananeus e os prezireus ainda estavam na terra. Deus unirá aqueles em sofrimentos comuns, cujos humores teimosos não permitirão que se encontrem outros termos. Quarto, para manter uma lembrança de suas misericórdias, não os mate, para que meu povo não se esqueça, espalhe-os pelo teu poder e derruba-os, ó Senhor, escudo nosso. Salmo 59, verso 11. Deus nos torna sensíveis ao cuidado que Ele tem sobre nós, não pela destruição total dos inimigos de seu povo, mas por julgamentos prolongados sobre eles, que nos afetam mais que se fossem eliminados repetidamente. Segundo, muitas outras razões podem ser dadas, porque serve à beleza e harmonia de sua providência cortá-los em seu tempo, pelos meios que Ele designou, e de tal forma que mais conduz à sua glória. Mas eu os deixo passar e devemos demorar seu lazer, e não questionar sua verdade e cuidado sobre nós, e estar contentes que nossa fé e paciência sejam exercidas. Se Deus trouxesse uma destruição repentina sobre um poder e tirania tão apoiados pelo interesse combinado do mundo, não seríamos capazes de suportar. Espinhos servem de cerca para um jardim de rosas. Deus não destruiria os cananeus de uma vez, para que os animais do campo não aumentassem sobre ele. Deuteronômio 7, 22. Nem todos os cúmplices do anticristianismo, para que seu povo não ficasse exposto a tais males que eles não podem suportar. Primeiro, observe este consumo como ele é realizado. Se encontrarmos o anticristo ressuscitado, descoberto e consumido, por que deveríamos estar em dúvida por mais tempo? A pomba e a altura era muito cerca de 1500 anos depois de Cristo, que consumo aconteceu desde então pela religião e aprendizado revivido. O mundo cristão deveria, com gratidão, tomar conhecimento pela queda da Alemanha, Inglaterra, França e Hungria, em grande parte, junto com Dinamarca, Suécia, Polônia e outros países, e por quais meios isso foi senão pelo Espírito de sua boca. É proveitoso conhecer o anticristo por sua ascensão e descrição, mas é confortável conhecê-lo por sua descoberta e consumo. E a bênção de Deus de meios tão improváveis no início para um efeito tão maravilhoso. Quando Lutero apareceu pela primeira vez, o bispo de Estrasburgo disse a ele que, mas Deus fez grandes coisas por nós também. Quando ele primeiro virou o cativeiro de suas igrejas,
éramos como aqueles que sonham. Segundo, cuidado, o anticristo foi consumido, mas ainda não está morto. Que fosse, ele pode recuperar antes de sua última destruição. Deus sabe. O papado, depois de ter sido expulso, voltou a entrar na Boêmia e na Áustria, e nos países hereditários do imperador, e que estragos foram feitos nas igrejas evangélicas. O livro de Carrafa, o bispo e legado do Papa, chamado Germânia Sacra, restaura. Mostra onde muitas coisas notáveis sobre seus artifícios para replantar o papado são registradas. Quanto à Inglaterra, alguns esperam que seu consumo não seja desesperador, e muitos temem que o papado possa se recuperar novamente, a menos que Deus em misericórdia o impeça. Não sabemos o que está no ventre da providência, ou até que ponto a prerrogativa da graça livre pode interferir em nosso favor. Se a Inglaterra será transformada em um teatro de misericórdia mais uma vez, ou a sede da idolatria, superstição e sangue. Mas embora não saibamos o que Deus determinou, em breve poderemos saber o que a Inglaterra mereceu, e isso é o suficiente para nos vivificar para vigilância e oração, e expectativa, e preparação séria para o dia do mal, e por essas coisas, se acontecer, não nos fará mal algum. Primeiro, quando Deus colocou em grande estoque de confortos contra os sofrimentos, geralmente há um tempo de despesa para colocá-los para fora novamente. Cristo advertiu seus ouvintes a fazer uso da luz por causa da escuridão que viria sobre eles. João 12, 35-36. Você nunca soube que o evangelho era poderosamente pregado, mas as provações vieram. Hebreus 10, 32-34. Porque vos compadecestes de mim nas minhas prisões, e com alegria aceitastes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma substância melhor e permanente. Os castelos são primeiro abastecidos, depois sitiados. O ministério é consolador principalmente. Segundo, quando os homens não conseguem suportar nossos vícios, nem seus remédios adequados. Na tua imundície há lascívia, porque eu te purifiquei, e tu não fostes purgado, não serás mais purgado da tua imundície, até que eu tenha feito repousar sobre ti a minha fúria. Ezequiel 24:13. Oséias 7:1. Quando eu queria curar Israel, então a iniquidade de Efraim foi descoberta, e a maldade de Samaria, pois eles cometem falsidade. Terceiro, quando há grandes diferenças entre o próprio povo de Deus, o fim é amargo, nós nos deformamos ao sol, não conheceremos o caminho da paz. Eusébio diz, antes da perseguição de Diocleciano, que a igreja estava dilacerada por brigas intestinais, pastores contra pastores e pessoas contra pessoas. A facilidade gera orgulho e libertinagem, e isso abre caminho para a contenda. Quarto, quando a profanação aumenta e os homens não andam de acordo com o evangelho, Deus tira o evangelho deles. A apostasia do poder e da pureza da religião primeiro abre o caminho para o anticristo, e é mais provável que o deixe entrar novamente. Quinto, quando o povo está preparado para tais impressões, há um partido formado, em parte, por opiniões que simbolizam o papado, em parte por adorar a pomba e o exterior da religião, e negligenciar a vida e o poder dela, e em parte quando conceitos indiferentes e ateístas não dispõem suas mentes mais para uma religião do que para outra. Geralmente, então, a nação está preparada para tal mudança. Agora, o que devemos fazer? Primeiro, vigiar e orar. Um povo bem desperto não mudará a sua religião. O homem invejoso semeou o joio enquanto os servos dormiam. Mateus 13:25. Seja insistente com Deus em oração, como todos os bons cristãos devem ser, quando a igreja estiver em perigo, como Davi fez no Salmo 59, verso 13. Consome-os em ira, consome-os para não existam, para que saibam que Deus reina em Jacó até os confins da terra. O consumo está próximo. Lucas capítulo 21, verso 36. Vigiai, pois, e orai em todo o tempo, para que sejais havidos, pois dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer. Segundo, reformai e arrepender-se. Apocalipse 2:5. Arrependa-te ou removerei o teu castiçal do seu lugar. Nossas desordens devem ser lamentadas e corrigidas. Existem dois obstáculos: a idolatria da sinagoga romana e os maus costumes das igrejas reformadas. Terceiro, seja fortalecido e estabelecido. Primeiro, pelo conhecimento. Se não tivermos uma firmeza própria, cairemos. 2 Pedro 3:17. Em um tempo de longa paz, os braços enferrujam
e assim não estamos preparados para resistir às tentações. Segundo, pela graça. É bom que o coração seja estabelecido pela graça. Hebreus 13:9. A nova criatura divertirá os homens contra muitos erros papistas. Vós tendes uma unção do Santo e sabeis todas as coisas. 1 João 2:20. Um filho de Deus tem algo em seu seio que não lhe permitirá ouvir o papado. A própria vida em nós é aposta e essa exibida mostra é a face de devoção inútil. Agora chega o autor com um meio de consumir. O Senhor consumirá com o espírito de sua boca. O Senhor, isto é, o Senhor Cristo. Mas o que se entende pelo espírito de sua boca, ou sopro de sua boca, como alguns o traduzem, duas coisas podem ser entendidas aqui: sua palavra providencial ou seu evangelho, acompanhado por seu espírito. Primeiro, sua palavra providencial, isto é, quando Cristo diz, seja feito e será feito. Ele ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro de seus lábios matará os ímpios. Isaías capítulo 11, verso 4. Aqueles que são chamados de ímpios, eles também são chamados da terra, porque eles são de mentalidade terrena, e têm sua porção aqui, e possuem muitos na terra. E têm grande poder pela vantagem do qual eles oprimem seu povo. Agora, para executar julgamento sobre eles, Cristo não precisa de mais do que a vara de sua boca, aquela palavra poderosa pela qual ele criou todas as coisas. Pelas palavras do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo sopro de sua boca. Salmo 33, verso 6. Sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. E reduz todas as coisas a nada novamente. Assim ele lhe disse, eu sou eles recuaram e caíram no chão. João 18:6. Uma palavra de sua poderosa providência é suficiente. Ou, em segundo lugar, é significado da eficácia de seu evangelho, pois é acompanhado por seu Espírito chamado a espada do Espírito, em Efésios 6:17. E é dito que é rápido e poderoso, Hebreus 4:12 e Apocalipse 12:2-16. Arrependa-te, ouvirei contra ti depressa e te ferirei com a espada da minha boca. Por esta palavra ele confundirá a falsidade e as práticas astutas que são levadas a cabo sobre este mistério da iniquidade. E lhe dará uma ferida tão mortal e incurável que definhará antes de ser completamente destruída. E que a destruição do anticristo é pela pregação do evangelho e a evidência vitoriosa da verdade. Deve ser assim, pois seu reino e tirania, que é dissipada pela luz da verdade, e portanto os papistas, como todos os outros hereges, são Lúcifer, não podem suportar a escritura, negá-las ao povo e procurar torná-las desprezíveis por todos os meios que podem. Novamente, seu reino é levado a cabo pela falsidade, e suas fraudes, imposturas, maldade, usurpação, falsas interpretações e ilusões são descobertas pela verdade e simplicidade do Evangelho, e assim é consumido ainda mais e mais. Por fim, o papado é uma forma morta de religião e não há apenas verdade na palavra de Deus, mas vida. Não somos apenas iluminados, mas vivificados por ela e convertidos a Deus e feitos participantes de seu Espírito, e estes irão contra a sua própria experiência e inclinação, se eles se sentarem por tais rudimentos vazios e miseráveis. Mas aqui surge uma questão. O anticristo não será consumido de outra forma senão pelo espírito de sua boca? Lemos na profecia de guerras pelas quais o estado anticristão é reduzido a nada. Eu respondo, a pregação pura e poderosa do Evangelho é o principal meio pela qual o Espírito do Senhor consome o anticristo nos corações dos homens. Mas isso não exclui outros meios que Deus, nos caminhos de sua providência, pode usar para enfraquecer seu interesse mundano. Mas devemos distinguir entre os meios que Deus pode usar e os que devemos usar. Simplesmente derrubar uma religião pela força das armas não é nosso caminho. Certamente não é lícito invadir outras nações com o título puro e único da religião. Mas se elas nos invadirem por isso, sem dúvida um príncipe e um povo assim invadidos podem se defender. Mas quando uma guerra é iniciada em outras ocasiões, é a causa mais alegre para se envolver. Quando guerreamos contra o cúmplice do anticristo, guerreamos contra o inimigo que Deus consumirá. Constantino guerreou contra Lícinio, seu colega, não porque ele era infiel, mas porque ele perseguiu os cristãos, contrariando suas capitulações. Lewis XIII fez com que fosse disputado em um sínodo de Torres, que, quando foi respondido, uma segunda pergunta fez. Suas respostas foram: qual é a sua principal defesa para a invasão? Suas respostas que ele empreendeu e fez com que o dinheiro fosse carimbado com esta inscrição: Pedram Babylonian.
Os 1. Aprendemos, portanto, a não desanimar em nossa maior extremidade, quando todas as esperanças temporais parecem falhar e não nos resta nada além da palavra do nosso testemunho. Não desconfiemos de nossa arma espiritual, pois elas são poderosas por meio de Deus para derrubar todas as fortalezas do pecado e do anticristo. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 ao 5. Ó, animem-se no Senhor, você tem o mérito de sua humilhação e o poder de sua exaltação. Mérito que o sangue de Cristo não pode fazer para resgatar os homens de seus preconceitos e superstições invertebrados. 1 Pedro 1,18. Fomos redimidos pelo sangue de Cristo de nossa vã conversação. Então, para o poder de sua exaltação, há seu Espírito. O sucesso de seu Espírito no derramamento do primeiro sermão, em Atos 2:41, trouxe 3.000 almas que tinham sido convertidas às suas mãos no sangue de seu Salvador, e não estava em uma postura muito devota naquele momento. Sua palavra, isto é, a vara de sua força, tem que um grande poder para convencer, transformar e converter almas, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Então, o poder da providência, todo julgamento é colocado nas mãos de Cristo para o avanço de seu próprio reino. João 5,22. Se tudo estiver nas mãos de Cristo, por que você deveria desconfiar de sua causa ou do sucesso dela? Segundo, se vocês se defendem e ferem o inimigo, estejam muito familiarizados com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Efésios 6:17. Assim vocês podem evitar todo golpe de uma tentação. Certamente então devemos estar muito familiarizados com esta palavra, para que ela possa habitar em nós ricamente, para que a tenhamos pronta, isto é, suficientemente para tornar sábios os simples para todos os deveres e defesas necessários. Terceiro, ore de coração para que a palavra de Deus tenha um curso livre, 2 Tessalonicenses 3:1, e que Deus envie trabalhadores para a sua colheita, conforme Mateus 9:38. Em segundo lugar, a destruição final do anticristo, e destruí-lo pelo brilho de sua vinda. Esta vinda é mais provável que seja a vinda de Cristo, tão frequentemente mencionada, 2 Tessalonicenses 1:7-8. Quando o Senhor Jesus for revelado do céu com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, rogamos a vocês pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não sejam facilmente movidos de seu entendimento, nem vos perturbem, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse próximo. 2 Tessalonicenses 2, verso 1 ao 3. Outros concedem alguma manifestação notável de sua presença e poder em sua igreja, mas isso nos envolveria em muita profecia obscura, nas quais não me intrometerei. Pretendo apenas uma descoberta doutrinária do anticristo, como quanto tempo antes de sua vinda, por quais meios. Certo estou de que em sua vinda, a besta e o falso profeta serão mortos e lançados no lago de fogo. Apocalipse 19, verso 20. Mas para outras coisas não tenho luz suficiente para definir com certeza que a ruína total do anticristo não deve ser esperada até a segunda vinda de Cristo. Não desanime, embora o anticristo ainda permaneça após todos os esforços contra ele. É suficientemente que o anticristianismo seja terminado e finalmente destruído, e por enquanto remeta-o a Deus. Se não for até o dia do julgamento ou a conquista final de Cristo sobre todos seus adversários, você deve se contentar em esperar isso, assim como por outras coisas.